Bom dia! Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. A Pro está disponibilizando aí esse texto que é Os Porquês do Porquinho. É uma história muito animada, muito alegre, uma história bacana, onde o porquinho vai sair pela floresta fazendo um monte de porquês. Tá certo? Então se divirta com a história, entre na história e vamos para a nossa aula. O nosso conteúdo de hoje será o uso da letra H e também o uso dos porquês. Então, nós iremos começar com o uso dos porquês. Porque muita gente está atrapalhando o porquê e os porquês. Mas nós hoje vamos tirar essas dúvidas. E eu também contei com uma ajuda bem bacana de um professor que é a minha cara. Então também estou disponibilizando para vocês um vídeo que eu encontrei no YouTube com esses conteúdos, tá certo? Então depois que você assistir a aula da Pro, corre lá e também dá uma assistida nesse vídeo que ele é muito bacana e muito explicativo, certo? Então vamos começar a nossa aula de hoje falando assim, diferentes porquês. Porquê separado, porquê junto, porquê com acento junto, porquê com ajunto separado. Então a gente começa assim, porquê separado sem acento. Quando ele é usado, usa-se esta forma para fazer perguntas, seja elas diretas ou indiretas. Exemplo, por que fizeste isso? Ou por que fizeste aquilo? Então você está fazendo uma pergunta. Mas aí, no outro exemplo diz, o aluno não queria saber por que recebeu nota baixa. Então, tem duas situações, dois contextos diferentes, usando os porquês separados. Eu posso usar para uma pergunta direta, por que fizeste isso? Estou sendo direta com você, certo? E indiretamente eu pergunto, ou falo para vocês, o aluno queria saber por que recebeu nota baixa, então é indireta. Não sei que aluno é esse, tá bom? Porque junto, sem acento. Utilizamos esse formato para responder perguntas. Exemplo, fiz isso porque era necessário. É possível trocar o porquê por pois. Eu poderia dizer, fiz isso pois era necessário. Então, todas as vezes que você tiver que usar pois, você pode usar porque junto e sem acento. Depois a gente vem para porque separados e com acento, que diz, utiliza-se porque separado e com acento em final de frases. Então, exemplo, sabemos que você não compareceu à reunião. Por quê? Sabemos que você não está acompanhando as videoaulas. Por quê? Então, olha aí o porquê sendo usado. Separado e com acento. Porque junto e com acento. Essa forma é utilizada quando o porquê tem uma função de substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Exemplo, se ele fez isso, teve um porquê. Então, teve um motivo. Gostaria de entender o porquê eu tenho que ir, né? Então, o porquê como substantivo. Depois a gente vem para não esqueça. Olha aí, não esqueça que porque separado é uma pergunta direta ou indireta. Porque junto é uma resposta, uma explicação. Porque separado e com acento, final de frases. E porque juntos e com acento,
quando vier com um substantivo, ou seja, acompanhado de um artigo definido e indefinido. Ok, meus queridos? Estou deixando aí para vocês também. Hoje a Pro tá assim, ó, muito agitadinha, sabe? Uma Pro disse, vou mandar ver nas atividades com esses meninos também. Então, para comemorar a Semana do Estudante, eu deixei aí para vocês um vídeo bem bacana de uma arte muito linda que eu achei e eu quero que vocês façam, hein? Sexta-feira em nossa live, quero todo mundo apresentando o seu trabalho, tá certo? E tô disponibilizando aí uma atividade, olha só a atividade que a Pro tá disponibilizando, certo? Está passando os slides aí, tá certo? E aí vocês vão fazer essas atividades no caderno, certo? Então, ó, um beijo. Ainda não, porque nós temos a ortografia H. Quando é que a gente usa, né, a ortografia H? Gente, olha, o H, ele é mudo. É como se ele estivesse na palavra apenas para enfeitar a palavra. Mas se não colocarmos ou se não usarmos o H na palavra, a palavra também não vai ter sentido. Então, a gente pode observar a palavra homem, né, que está aí no nosso slide. A gente pode acompanhar a palavra história, porque a gente sabe que tem história com H e história com O. Então, a gente não pode deixar de usar. E também o A, né? Então, esse uso do H, apesar de ser mudo, ele é muito importante e ele faz sentido sim na palavra. Então, ficamos por aqui. Um beijo da Pro e